mantendo a constante em 200 km por hora. Consequentemente, chega ao destino com 15 minutos de atraso. Muito bem. Então, ele estava 250 constante, na metade do caminho trocou para 200, chegou um pouco atrasado. Considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, ou seja, são dois trechos em MRU, com velocidade constante, não teve aceleração, ou no caso, desaceleração para ter essa troca de velocidade. Então não vai ter vovô Ateu, sorvetão, Torricelli, nada disso. Considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, qual a distância entre as cidades A e B? Daí você me perguntou por que o tempo de atraso é importante para a consideração desse caso. Bem, me parece que, assim, eu não pensei muito ainda, mas me parece ser importante porque você pode pensar uma situação inicial, que seria o processo todo ocorrendo a 250 quilômetros por hora, e dizer que nessa situação inicial é o mesmo tempo que na situação final que ele cita, que é onde houve as trocas de velocidade, só que com, no caso, menos 15. Né? O t seria t menos 15. Então você vai ter, no caso, duas equações com as duas mesmas incógnitas, né? O d e o t. E eu acredito que você já sabe, nessa altura aí da escola, que se você tem duas incógnitas, você precisa de duas equações para chegar no valor dessas duas incógnitas. Né? Se você tem n incógnitas, você precisa de n equações. E quando eu leio esse enunciado aqui, ele não me falou nenhuma informação de distância e nem de tempo. Né? Ele não falou, ó, o tempo é esse. O tempo da cidade A para a cidade B é esse. Não falou. Então a gente vai precisar dessa informação para criar duas equações. A ideia é essa. Agora, vamos ver o que você fez. Vamos ver se eu consigo identificar o que você fez. Você falou que 2D é. Bem, apareceu uma situação 3 aqui do nada. Daí você falou que o Ficou meio bagunçado, mas 3 seria o total, eu acho, né? O que você está é, chamando de total. esse Isso. que eu coloquei aqui, mais esse verde aí, meio um quadrado verde, é o que, pelo menos foi o que quando eu fui dar uma olhada na resolução do exercício, foi o que é o mais importante. Porque ele fala que o tempo total pode ser descrito com duas igualdades. O tempo total pode ser tanto a distância que ele percorreu, que seria 2D, né? Sobre a 250 km por hora, que seria aquela velocidade fixa dele, por todo o trajeto. No tempo ideal, sei lá, no aquilo que teria sido planejado. E teve o tempo de atraso, que seria o TA, que seria 15 minutos ou um quarto de hora, que é 0,25. O tempo também pode ser expresso por outra variável, que seria, no caso, as duas reais distâncias, né? O tempo final, o tempo que ele percorreu, seria a distância d sobre a velocidade 200, né? Daí fez a igualdade e com isso você descobre qual é a distância verdadeira, eu Bem, acho. parece interessante. Parece bem legal, porque tu chegaste numa equação que tem uma variável só. Então, supostamente, era só isolar o D e você chegou na resposta, que é Sim, 500. Muito bem. O 2D, né, supondo que D é metade da distância, né? E essa é a resposta certa. Só que tem um problema, né? Apesar de você ter chegado na resposta certa, eu achei a forma que você fez um pouco confusa. Talvez dá para deixar essa resolução um pouco mais limpa, ok? Que é o que eu vou fazer aqui. Vamos ver se você entende a minha lógica. Vamos lá. Não que está errado, de fato não tá tudo certo. Mas, por exemplo, se você fosse apresentar isso aqui como uma resposta de um problema discursivo num vestibular, provavelmente não seria, sim, 100% aceito, entendeu? Faltou um pouco mais de explicação. Assim. Mas tudo bem. Importante que você beleza. pegou a lógica. Vamos pensar na primeira situação. Então eu vou escrever aqui. Primeiro caso. Se não houvesse atraso, vamos dizer assim. Se não houvesse atraso, nós teríamos o que eu chamarei de T1. T1 vai ser a distância que eu vou chamar
Eu vou chamar de Dzinho, tá? Mas o meu Dzinho é distância total, beleza? O teu Dzinho é Beleza. metade da distância. O Dzinho é distância total. Então fique atento a isso. Essa aqui, querendo ou não, é a equação da velocidade com o tempo isolado. Concorda comigo? Muito Aham. bem. Então, essa é a equação do primeiro caso. Eu chamei que T1 é o tempo, que eu não sei quem é, vai ser a distância dividido pela velocidade 250, caso não houvesse esta mudança, né? Muito bem. Agora, vamos falar agora do segundo caso. Segundo caso. Houve o atraso. Muito bem. Entende? Se tu escrever assim as coisas, né? Quem tá lendo vai entender as ideias, né? Tipo, eu, infelizmente, tava lendo aqui, não tava entendendo muita coisa. Mas se você escrever uma conta embaixo da outra, passo a passo, tipo um artigo, quem vai te avaliar num vestibular da vida vai gostar, porque é assim que eles trabalham, né? Então, segundo Até me caso. Agora, ajuda segundo. a que eu Oi? entenda. Na verdade. Até me ajuda, né? Quem tá fazendo a conta pra Claro, entender o que claro. tá fazendo. Exatamente, você vai entender a coisa passo a passo. Então, agora, nós precisamos de uma equação que descreva o tempo nas duas situações, né? Que seria o T2 aqui. Por hora eu vou chamar de T2, mas eu, obviamente, sei que o T2 é o T1 menos 15. Nós já temos isso em mente. Só que agora nós vamos ter duas velocidades, né? Porque vamos ter um trecho em que, talvez se escrever do ponto de vista de velocidade média primeiro vai ser melhor. T dividido pelo T2. Muito bem. Só que quem que foi a velocidade média, né? A velocidade média, nesse caso, teve um probleminha, né? Porque ela envolveu dois trechos diferentes, certo? Teve um trecho com uma velocidade, teve Certo. outro trecho com outra velocidade. Então, isso vai ter que ser levado em conta, ok? Isso vai ter que ser levado em conta. Beleza. Nós sabemos, né, que teve um trecho, vamos chamar de trecho um, né, que foi metade da distância, certo? Foi metade da Certo. distância e foi com uma velocidade média de 250, ok? Ok. Beleza? E eu vou colocar aqui tempo, vou chamar de tempo 2 linha aqui. E eu vou ter um outro trecho que foi metade da distância também. Deixa eu melhor escrever assim, né? 200 igual a isso aqui, também dividido por tempo 2, duas linhas. Ok? Na aula passada eu te falei que a velocidade média não é a média das velocidades. A velocidade média é você pegar a distância total e dividir pelo tempo total, certo? Isso seria a Perfeito. velocidade média. Muito bem. Acontece que se eu fizer isso aqui, eu não vou ter simplesmente pegar aqui, somar, dizer T2 mais T2 linha mais T2 duas linhas. Não vou diretamente conseguir chegar numa coisa interessante, né? Mas eu posso até tentar. Por exemplo, eu posso dizer que o T2 linha, isolando ele, vai ficar D por 500, certo? Olha só como eu estou fazendo a coisa bem passo a passo. Isolei o T2 linha e deixei em função de D. E o T2 duas linhas vai ser a mesma coisa, D por 400. Tudo bem aqui na matemática básica? Fechou. Agora, Só dando uma. Ok. muito bem. Agora eu posso dizer que o tempo total T2, né? T2, e vai ser igual ao tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho, certo? Ou seja, Certo. vai ser D por 500 mais D por 400. Legal. Encontrei então uma expressão para o tempo do segundo trecho em função de D e encontrei uma expressão para o tempo do primeiro trecho em função de D. Muito bem. E nós temos uma relação entre esses tempos. Nós sabemos que o T2 menos o T1 é 15 minutos.
que, se nós não quisermos trocar para metros por segundo, já que nós estamos trabalhando aqui com quilômetros por hora, é igual a 1/4, né? Ou 0,25, que nem tu escreveu lá na tua folha. Ok? Então, muito bem. Agora eu posso Beleza. pegar essa expressão que relacionou os tempos e colocar as expressões que eu tenho para cada um deles, né? Então, eu posso até nomear aqui. Eu vou chamar esse de equação 1, esse aqui de equação 2. Eu vou trocar a ordem só por questão estética mesmo. Só para poder copiar tudo de uma vez. Isso aqui é equação 2. Essa aqui é equação 3. E daí você escreve assim para o seu avaliador. Substituindo 1 e 2 na 3. Então ele está entendendo todos os teus passos. Muito bem. Agora, eu vou simplesmente apagar esse cara. Colocar quem ele é em termos de D. Apago esse aqui também. Deixa eu jogar esse sinalzinho para cá. Coloco quem ele é, que também está em termos de D. Daí, nesse caso, a gente tá tirando o T e colocando o D, que é o que a gente quer saber, né? A distância total Exatamente. percorrida. Nós estamos focados em encontrar o D, exatamente. Então, é aquilo que eu te falei, né? Eu quis criar nessa aqui para deixar mais claro, né? 3 variáveis, né? Então, por isso que eu precisei de 3 equações. Né? Desde o começo eu já falei para você que os tempos estavam relacionados. Daí, fazendo essas substituições, nós temos uma equação aqui com apenas uma variável, daí vira simplesmente isolar esse negócio aí. Com alguma MMC, né? Vai ficar 4D mais 5D menos 8D dividido por 1000, que é obviamente o mínimo múltiplo comum desses caras, igual a 1/4. Agora você pode fazer a multiplicaçãozinha cruzada, ou mesmo dar uma simplificada aqui, né? D igual a 500, que foi o que você chegou. 500 quilômetros, no caso, tá bom? Então, assim, Beleza. eu achei que assim ficou um pouco mais clean, né? Deixa claro para quem está vendo que você avaliou 2 situações, conseguiu buscar 2 equações associadas a essas 2 situações, né? Que eu escrevi a situação do primeiro trecho, do segundo trecho. Quem vê já percebe isso porque é metade da distância e tem tempos diferentes. E o tempo total é a soma dos tempos, como sempre. E eu, isolando os tempos ali nas equações, chego nessas coisas. Sei que a diferença dos tempos foi 15 minutos, ou seja, 1/4 de hora. Substituo aqui as informações em função da distância e encontro o que o problema pede, beleza? Você Beleza. entendeu aquilo que você tinha me perguntado? Por que que o tempo planejado seria 2D dividido por 250? Agora que o senhor explicou que tem aquele tempo que foi o real, né? O tempo que realmente aconteceu, quanto o tempo Uhum. planejado, e que essa diferença dá os 15 minutos por causa da variação da velocidade, eu acho que eu entendi mais. Agora abriu minha mente um pouco mais. Porque a Maravilha, ideia, o planejado era para fazer 250, a viagem inteira, digamos assim. Isso levaria um Uhum. tempo. Por você diminuir, você tem Velocidade. um aumento do tempo. Daí agora eu entendi. Exatamente. Tem uma coisa que foi muito curiosa aqui, né, que eu te falei assim, que não, você não pode, né, dizer que a velocidade média é a média das velocidades. Só que esse problema, ele tem uma questão muito interessante, né, que aconteceu a mudança de velocidade aconteceu na metade da distância, certo? Aconteceu na Certo. metade da distância. E esse é um caso que, especificamente, né, a velocidade média é a média das velocidades. Então, tem que ficar atento, né? Porque, por exemplo, quando você me perguntou aqui, eu pensei, poxa, é aquele esqueminha da média das velocidades. Porque, de fato, foi o que aconteceu, né? Mas esse é um caso muito específico. Você pode dizer, nesse caso muito específico, que a velocidade média é a média das velocidades, que é quando você tem ali metade da distância com uma velocidade, outra metade com outra velocidade, beleza? Mas Daí eu nunca posso dependa somar as disso, né? duas. Eu posso somar as duas e dividir por dois? Se tu quisesse encontrar a velocidade média aqui nesse caso, sim. Né? Por Ah, exemplo, a velocidade média no trecho 2 seria 250 mais 200 dividido por 2. Só que para que você encontre, prove, né, que o que eu estou falando é verdade, você deveria
você também tem que encontrar o tempo, né? Mas isso fica como um exercício de curiosidade depois, né? Porque também é fácil encontrar o tempo total. Agora que você tem o D, né? Aqui ficaria o tempo total do primeiro caso sem atraso, 2 horas, né? Daí com atraso tem que fazer o que eu falei. Mas deixei isso para um outro momento, né? Não era o que o problema estava pedindo. É só uma curiosidade. Beleza. Daí temos outro problema, que é o da Mackenzie. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui, colar. Opa, muito bem. Um trenzinho de 60 centímetros de comprimento descreve uma trajetória sobre uma superfície plana horizontal, na qual se destaca o trecho ABC. Bem, eu não estou vendo o trecho ABC, mas talvez não tenha problema. O movimento é com velocidade escalar constante. Os arcos AB e BC da trajetória são semicircunferências. E o intervalo de tempo gasto para atravessar completamente o trecho AC ao longo dos trilhos é 2,5. Então, beleza, são semicircunferências. Acredito que fecha uma circunferência inteira, né? A velocidade escalar do trenzinho é aproximadamente. Muito bem. Aqui nós temos um problema, né? Porque o trenzinho ele tem um tamanho, certo? Então, eu deveria afirmar o que nós sempre temos que afirmar, né? Eu não estou vendo um círculo, mas eu acho que não foi contigo, é que eu tô tanta aula dessa matéria. Mas, por Você quer que eu exemplo, mande uma foto do exercício? Eu tenho aqui a foto. talvez, mas talvez não também, talvez não seja suficiente. Ok. Talvez não seja necessário. Por exemplo, né? Vamos supor que não era um círculo, que era uma retinha. Tem um ponto importante nas equações da física que é entender que elas são equações de partículas. Elas não são equações de corpos extensos. Então, quando você vê lá as equações do MRU, do MRUV, leve em conta que você está trabalhando com objetos sem tamanho. Só que o trem tem um tamanho. Então, você, na prática, vai ter que dizer que quando você for trabalhar com o trem, né, para que as equações funcionem, você tem que trabalhar, no caso aqui, com a parte de trás do trem, né? A ideia é essa. Se Uhum. você quer que o trem, por exemplo, nessa situação, atravesse, por exemplo, essa ponte, né, a informação necessária não é apenas o trem dessa forma, mas sim essa partícula aqui. Essa partícula vai ter que atravessar até chegar aqui. Isso significaria que o trem atravessou, né? O trem atravessa quando ele entra com a frente dele na ponte e termina de atravessar quando a parte de trás chega no fim da ponte, certo? O que eu quero dizer com isso? Que na prática, quando você for construir as equações, você vai ter que dizer que a distância total percorrida pelo objeto que você está calculando é a distância do trem mais a distância da ponte, certo? Como é que isso se aplica no nosso Certo. caso? Da mesma forma, porque você vai ter que dizer que o delta S do seu caso, apesar de ser um círculo, né? O delta S do seu caso, ele vai ser o Nesse comprimento. caso, delta, o T vai ser, o D, né, o delta S, vai ser, como são semicircunferentes, tem que usar o π, certo? Daí tem que fazer Na parte dos πr? arcos, sim. Ok. Na parte dos arcos, sim. Daí você vai ter que usar o π, porque, bem, é basicamente o comprimento de um círculo, né? É que tu tem que entender que ele está pedindo a velocidade escalar, né? E a velocidade escalar, ela não leva em conta que você está se movendo em círculo. Ela só leva em conta a distância real, ok? E a distância real, Ok. então, para que a frente do trenzinho percorra completamente esse trecho, do caso do A para o C, né? Vai ser o próprio comprimento do trem mais o tamanho dos arcos, ok? São dois arcos, certo? Então é um círculo inteiro, certo? Se eu fizer. Basicamente, sim. Acontece que basicamente você vai ter que somar os raios, né? É porque assim, Certo. pelo que eu entendi, né, é um círculo só, né? Então você vai ter um raio específico aqui, certo?
Eu acho que é melhor você me enviar a foto, Então, porque eu eu vou vou te ter que enviar, vou saber te quem enviar. é o raio, né, a princípio. Se bem que ele falou aqui, né, 60 centímetros, então eu suponho que o raio total seja, bem, tem que ver, né? Eu vou enviar. Só um 60 é o minuto. tamanho do trem, 60 é o tamanho do trem. Manda aí, porque eu acho que eu vou precisar do raio, né? Deve ter alguma informação de raio na figura. Sem o raio fica um pouco difícil calcular esse negócio, como você mesmo percebeu. Muito bem. Vejamos. Ah, como eu imaginei. Eu tenho essa questão no meu livro também, que curioso. A gente tem circunferências que, ao somar os seus diâmetros, dão 2,80. A soma dos diâmetros é 2,80. Então, o raio, o raio é outra história, né? O raio, na prática, de cada uma das circunferências seria um quarto, né, desse 2,80. Mas vamos lá, né? Agora eu acho que você entendeu, né? Por isso que eu falei que tinha que Sim, ter o tamanho do trem também, né? O trem atravessar significa essa partinha dele chegar aqui, não é mesmo? certo. Essa distância aí final do C até o final a gente desconsidera, ou É, não? sim, sim, sim. Agora que eu vi, chegar aqui. Porque ele pediu até o C, né? Exatamente. Então tá bom. Então agora a gente precisa do tamanho desses arcos aí, né? Então, Faz um diga. π vezes o diâmetro e daí você descobre. Pode ser pi vezes o diâmetro também, mais direto, né? Daí vai ficar 0,6 mais pi vezes 1,40, então, né? Certo? Essa é a distância. Portanto, bem, 1,40 vezes 3,14. Mas não é Cara, 2,80? Porque 2,80 não é o diâmetro total? 2,80 é o diâmetro desta coisa que não é um círculo, certo? Mas quando a Certo. gente junta esse cara com esse, a gente tem um círculo, concorda comigo? Certo. Então, como tu mesmo falasse, né? Para calcular o perímetro de um círculo é π vezes o diâmetro, não é? Certo. Então eu coloquei π e coloquei o diâmetro desse círculo, que você concorda comigo que é 1,40, né? Então cuidado com os detalhes, né? É verdade, é metade. Faz Exato, sentido. metade. Isso. Beleza? Um detalhezinho, né? Que, claro, poderia ser um erro na prova. Daí vai ficar 0,6 mais, poxa, 3,14 vezes 1,4 é quase 4,4. Então isso aqui vai dar aproximadamente 5. Então esse é o delta S. Agora, velocidade escalar média é a distância percorrida, então, que no caso é 5. Veja que não é a mesma coisa que vetorial, né? Se fosse vetorial, que é algo que a gente aprende também no primeiro ano, seria essa distância reta aqui, né? E não foi o que ele percorreu, né? A gente está falando da escalar, não é a que ele quer. Muito bem. Dividido por 2,5, né? O que vai dar 2 metros por segundo. Ok? Resposta C, Beleza. né? Tudo bem?
tranquilo. De novo, a gente fez aquela mesma fórmula, né? Velocidade média é igual a deslocamento, ou na verdade, distância percorrida sobre tempo, né? Só. Exatamente. Essa primeira matéria aqui, de velocidade escalar, é bem razoável só usar essa fórmula, né? O detalhe aqui era entender esta lógica do pontinho. Muito bem, tranquilo. Agora, você também me enviou uma outra coisa. Uma questão de módulo. Que legal. Apesar de tu ter colocado, tu teres, assim que fala, não sei. Esse que eu fiz o chapeuzinho é que eu acho que não dava pra elevar aqui no X, daí eu Não dá tinha não. feito o chapeuzinho. Do módulo, eu sei que se o módulo de A ele é menor que B, não, desculpa. O módulo de A ele é menor que B, isso quer dizer que com B sendo maior que zero, isso quer dizer que o menos B, eu não sei se o senhor vai entender o que eu quero dizer, eu posso me dar uma foto do que eu vou falar aqui. O menos B é menor que o A, que é menor que B. Não sei se o senhor entendeu. Então, se tem um. Uhum. E daí daria certo fazer algumas equações, só que essa daí não dá certo, porque nesse caso o módulo é maior do que o outro que não é módulo. Sim. Tem que avaliar, né, cada situação. De fato, que quando é maior a coisa muda um pouco. Mas esse problema, como a maioria dos problemas de módulo, eles podem ser resolvidos de várias formas diferentes. Eu vou fazer esse problema semelhante ao que eu fiz na aula passada, beleza? Daí você pode estar pensando, professor, mas na aula Beleza. passada você ficou falando de equação de segundo grau. É verdade, mas essa é uma das belezas do módulo. Como o módulo ele sempre dá números positivos, então eu posso dizer que isso ou isso aqui elevado ao quadrado dá no mesmo. É uma regra de módulo. Tá lá nas propriedades de módulo isso, tá? Elevar ao quadrado dos dois lados mantém a desigualdade. Beleza? Só você pensar Beleza. bastante lógica, né? Você está falando de números, números positivos, de tamanhos, né? Então, se tu tem um tamanho e tu eleva ao quadrado esse tamanho, e o outro tamanho é maior, quando tu eleva ao quadrado vai ficar maior ainda, né? A lógica é essa. Certo. Então, se a gente elevar ao quadrado esse negócio aqui, pelo trinômio quadrado perfeito, fica 4x ao quadrado menos 20x, né? Mais 25, certo? E aqui vai ficar Certo. 49. Daí pronto, temos uma equação de segundo grau. Por meio dela, a gente consegue encontrar as regiões que fazem essa desigualdade ser verdadeira, né? Ou seja, Daí a gente tira o módulo quando a gente eleva ao quadrado? sim, porque Ah, levar ao quadrado e módulo, na prática, é a mesma coisa, né? Você deixa quem está dentro positivo. Então não vai ter o problema do negativo, né? Resumidamente. Quando a gente eleva ao quadrado, a gente pode tirar o módulo por causa desse argumento. Beleza? saquei. Então não tem muitos problemas. Agora eu posso passar esse 49 pro outro lado e resolver uma bascarazinha, né? Será que tu consegue resolver essa bascarazinha pra mim aqui? Consigo. Então tá bom. Quando tu encontrares as raízes, a gente continua. Beleza. Claro, lembre-se de passar o 49 pro outro lado, né? Senão não dá certo. Sim, a gente só pode fazer Bhaskara quando tá igualado a zero, justamente porque a Bhaskara encontra as raízes, ou seja, os valores que quando eu jogo no X, a conta dá zero como um todo.
Aqui não é. Calculadora de raiz. Ok. Boa, brother. É, N2, aqui é 784. Tá, beleza. Vamos auxiliar, né? De mais menos sobre 8. Então dá pra gente fazer. Uhum. Vamos ver 2. 48 sobre 2 é igual a 24. 48 sobre 2 é 24. Dá pra ser menos 8 sobre 2, que é menos 4. Menos 8 sobre 2, que é 4. Bom, a gente já tem, então. Menos 8 e 24. Isso por b quadrado, ou seja, 400 menos 4 vezes 4 vezes menos 24, dá 384, só uma pose mais menos sobre 8, né? Que é 2A. Aí, nesse caso, a gente fez com que ficasse 784, a gente tem o caso 1 e o 2. Não dá pra gente fazer 20 menos 28, que é menos sobre 2. Não, que sobre 2. É 8. É sobre 8, né? Que não teve. Sobre 8, isso quer dizer menos 1. E aqui vai ficar 48. 8 sobre 8, que é 6. Que é 6. As raízes são menos 1 e 6? As raízes são menos 1 e 6, exatamente. Muito bem. Então, encontramos as raízes, menos 1 e 6. Agora, como é que eu posso fazer a avaliação importantíssima, que é de ser maior? Né? Quando você passou o 49 para o outro lado, ficou maior ou igual a zero, certo? Certo. Lembre-se disso, ficou maior ou igual a zero. Muito bem. Então, Eita, vamos desenhar um plano cartesiano aqui. E o gráfico desta equação de segundo grau que você acabou de resolver. Você vai concordar comigo que aqui é o menos 1 e aqui é o 6, certo? Para a Certo. equação de segundo grau que a gente tem, e de fato é uma parábola virada para cima, por quê? Porque esse cara é positivo, certo? Muito bem. Então, a gente entendeu também que a gente quer que seja maior ou igual a zero, foi o que você escreveu aí na sua folha, maior ou igual a zero. Positivo, valores de y positivos. Sendo assim, eu estou interessado nos valores que são maiores que a maior raiz e menores que a menor raiz. Porque se eu pegar valores de x maiores que 6, eu vou ter y, ou seja, respostas da minha função maiores que zero, positivas, certo? Certo. Por exemplo, jogue 7 na equação que você estava resolvendo a Bhaskara, que vai dar um número maior que zero. E o mesmo para números menores que a menor raiz. O gráfico mostra isso, né? Por isso que eu gosto de usar o gráfico, ele é bem visual nesse ponto. Você jogar um menos 2 da vida, um menos 10, que seja, vai te dar respostas positivas também, maiores que zero. Apesar dos números serem negativos, não tem problema. Por isso que tem o ao quadrado lá, né? O ao quadrado lida com isso. Então, é aí que a gente conclui como é que funciona as respostas, que foi a sua dúvida. Você me falou, mas ali como é maior ou igual a zero, né? Como é que eu vou fazer? Ele vai fazer dessa forma que eu falei. O x pertence aos reais, tá ok? O x é menor ou igual a menos 1, união, um x maior ou igual a 6. Valem valores menores que 1 e valem valores maiores que 6. Para fazer essa desigualdade aqui ser verdadeira. Beleza?
Por exemplo, vamos testar aqui na Beleza. desigualdade mesmo, não precisa nem testar na Bhaskara, né? Joga um número maior que 6 aqui, o 7, vai ficar 14 menos 5. 14 menos 5 é 9. 9 é maior que 7, certo? Vamos jogar um valor Certo. menor que menos 1, por exemplo, menos 2. 2 vezes menos 2 vai ficar menos 4. Menos 4 menos 5 é menos 9. Só que o módulo de menos 9 é 9. 9 positivo, né? E 9 positivo é maior que 7, certo? Certo. Dá pra Maravilha. gente usar esse método de elevar ao quadrado para todos os módulos ou tem alguns outros que não funcionam desse método? É sempre muito complicado, né? Por exemplo, se você tivesse dois módulos aqui somados igual a algum número, já não seria legal, entendeu? Aham, Por entendi. isso, né, meu amigo, que eu agora vou fazer de outro jeito. É a mesma conta, vai dar a mesma resposta, só que eu vou fazer de outro jeito. Vamos ver qual que você prefere. Esse jeito aqui é um jeito mais geral. Vai funcionar, entre aspas, sempre. Claro que você vai ter situações mais difíceis, né? Então vai ter que adaptá-lo. Mas, por exemplo, quando a gente olha para um módulo desse aqui, a gente tem duas situações, né? Nós temos a situação quando, opa, quando a resposta aqui dentro dá um número positivo. Quando eu faço a continha do 2x menos 5, dá um número positivo. Quando isso acontece, o módulo não faz absolutamente nada com a função. Então eu posso dizer que uma das situações é quando 2x menos 5 é maior que 7. No caso desse cara aqui sendo positivo. Agora, digamos que eu faça a conta aqui e a resposta dê negativa. Né? A conta do meu 2x menos 5, dependendo do valor de x que eu escolher, vai dar negativa. O que o módulo faz? O módulo sempre deixa o resultado positivo, certo? Então, para eu deixar o Certo. resultado positivo, o que acontece com a minha função? Ele troca o sinal da função toda. Ele coloca um menos na frente da função. Ok? Quando a Ok. conta aqui dá positiva, não muda nada. Quando a conta aqui dá negativa, ele troca o sinal. É o que acontece na prática. Muito bem. Vamos resolver cada uma. Vamos passar o menos 5 para o outro lado, vai ficar 2x maior ou igual a. Maior ou igual, não esqueci do igual. Maior ou igual a 12, passa o 2 dividindo, dá 6. Opa, já apareceu 6 e já apareceu maior que 6, que foi o que a gente chegou lá na Bhaskara. Agora eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Talvez tenha uma coisa mais fácil de fazer, né? Não. Tem tantas formas. Matemática, né, meu velho? Tem tanta coisa que dá pra fazer. Por exemplo, a gente aprendeu que quando multiplica por menos um dos dois lados da equação, inverte o sentido da desigualdade, certo? Então eu posso dizer que vai Correto. ficar 2x menos 5 menor ou igual a menos 7. Porque isso eu expliquei na aula passada, né? Quando a gente multiplica ou divide por um número negativo dos dois lados da inequação, ela troca o sentido da desigualdade. Então agora eu passo esse cara para lá, vai ficar 2x menor ou igual a menos 2. Passo x dividindo, como ele é positivo, não troca o sinal, né? O problema é quando é negativo. Vai ficar menos 1. Aí, ó. Exatamente as respostas que a gente obteve com a Bhaskara, né? Dá para fazer desse jeito também, avaliando caso a caso do módulo, né? Esses casos ainda estão simples, né? Porque eles são continhas assim bem tranquilas, continhas bem tranquilas. Mas às vezes tem mais de um módulo no caminho, né? Daí você vai ter que fazer várias avaliações para vários trechos dos números reais, né? Então, quando a gente for estudar mais cálculo, a gente vai ver esses casos. Bem, nós temos um outro caso aqui, né, que você me pediu. Vamos ver. É isso aqui, né? Era isso que estava aparecendo para você no seu livro, certo? Ali é 9. É 9? Ali é 9. É Em vez 9? de 3, é 9? Não sei. Eu só vi É. 3 na coisa que você me enviou. Ah, eu coloquei 3. Desculpa. Acho que é 9. Onde que é 9? Ali no x elevado a menos um é 9. Tá, deixa eu salvar aqui. Mal minha. Seria 9 elevado a x menos um, né? Isso. Tá. Então vai ser 3x mais um maior ou igual a 9 x na menos um. É Certo, só é. maior, não é igual. Ah, tá, sou maior. Bem,
Aqui nós temos a sorte do 13 e do 9 serem relacionados, né? São potências. 9 é 3 ao quadrado. Então vamos fazer isso. 3x mais 1. E vamos trocar 9 por 3 ao quadrado. X menos 1. Ok? Por que que isso é Beleza. legal? Porque como a gente está trabalhando com uma inequação, nós queremos fazer uma comparação. Então, de alguma forma, eu vou comparar. Mas para comparar, eu preciso de que alguma coisa esteja igual, né? Então, o que que vai ter que ficar igual aqui? A base dessas potências. Para isso, eu preciso que tenha apenas o 3 na base dos dois. Por enquanto, ainda não é o 3, é o 3 ao quadrado. Mas, se você fez um bom nono ano, né? Você lembra que existe uma regra que diz assim: potência de potência multiplicam-se as potências. Certo. Então eu posso passar esse 2 multiplicando todo mundo ali, não só o x, né? Legal. Então agora que eu tenho bases iguais, né? Eu posso comparar diretamente os expoentes. E daí é só resolver essa inequação aqui, ok? Certo? Nossa, que da hora. É bem tranquilo. Mas veja, só funcionou porque era 3 e 9. Né? Se fosse 3 e 10, já não daria para fazer desse jeito. Porque Vai ter que eu fazer de uma ia ter que usar outra log. forma? Ia ter que usar log. Ah, ok. Logaritmo. Eu acho que você não aprendeu isso na escola ainda, né? Não, não aprendi. O log ele ajuda a tirar os números do expoente. Essa é a maior utilidade do log. Bem, vamos ver se você está bem em desigualdade. Encontra a resposta aqui para mim, por favor. Quando você encontrar o valor de x, você me fala. O valor não, né? O intervalo de valores, sendo mais preciso.
Algum problema com a desigualdade aqui? Eu fiz, só que de alguma forma não deu certo. No caso, era para x ser menor do que 3, só que não dá certo. Eu ponho aqui na conta e O dá x tinha errado. que, o x tinha que ser menor do que 3. Foi essa a resposta que você viu. Foi. Foi essa. Bem, pode ser que. ah, não sei, cara. Talvez tu errou alguma conta, manda aí. Ou você me passou o Fechou. enunciado errado, não sei. Vou enviar. Porque a resposta que eu cheguei também não é isso que você falou. Vejamos. Você comparou aqui, daí. Bem, você passou x para lá, o que deu 3 daquele lado e x daquele outro. 3 maior que x. Uhum. Bem, tá certo. 3 maior que x, que dá na mesma que x ser menor que 3, certo? Certo. Mas não dá. Eu coloco ali na conta e não dá certo. Tu coloca aqui e a conta não bate? Por exemplo, eu coloquei que x era igual a 2. Daí, por exemplo, 3 elevado a 2 mais um é 3. Daí fica 3 elevado a 3. Que é Daí, 27, aham. agora eu saquei. 2 elevado. Nossa, tá certo. Eu que fiz um erro aqui pra conferir. Tá certo, verdade. Perfeito. Então tá bom. Maravilha, maravilha. Bem, mais uma questãozinha de cálculo feito. Olha só, já que a gente está vendo esses negócios de módulo aí, tem um probleminha de módulo muito razoável, né? Olha só, né? Caí na página do módulo aqui certinho. Veja esse problema. Não sei se eu já te mostrei ele, mas ele não te Não, acho lembra que não. nada? Assim, Tem pô, aquele quadrado que a um gente fez. quadrado aqui, né? E tem o mesmo cara, só que ele não tá ao quadrado, né? Certo? Certo. Então aqui tem várias formas de fazer, né? Módulo sempre me permite fazer de várias formas. Mas eu acho que a forma mais interessante é a que a apostila faz, que é chamar de U aquilo que é o módulo, né? O módulo de x menos 3 ele chama de U. Daí essa equação vira uma equação quadrática, né? Porque tu tem um U ao quadrado, tu tem um outro U, passo 12 para lá, virou uma equação quadrática, tá vendo? Então é mais um jeito de resolver módulo. Caso você tenha as coisas apropriadas para isso, né? Porque nem sempre ele vai te dar exatamente os mesmos números, né? Claro. Mas caso ele te dê, sai bem mais rapidinho. Então ele resolve e chega em duas respostas, menos 2 e 6. Só que o U não pode ser menos 2, certo? Porque o U é módulo. E módulo nunca pode ser negativo. Então por isso que ele falou que isso aqui é um absurdo.
Mas a outra resposta pode, que é o 6. Então vamos focar na outra. Porque existem duas combinações de valores aqui que me fazem o 6. Não é mesmo? Uma delas é se for 9, né? 9 menos 3 é 6, ok? E a outra delas é se for menos 3. Porque menos 3 dá menos 6. Como é negativo, o módulo age, fica positivo. Ok? É o que ele está mostrando. Beleza. Então, por isso, as duas possibilidades de resposta estão aí, né? Menos 3 e 9. Então, um jeito de resolver módulo. Ó, aqui outro jeito de fazer módulo, parecido com aquele que a gente estava trabalhando, né? Tinha módulo de um lado, módulo do outro. Eleva ao quadrado. Essa é uma das propriedades, né? É muito importante você saber que as propriedades existem, né? Duvido muito que você consiga gravar de vez assim, né? Caso você não use muito. Mas existem várias propriedades de módulo, né? Dá uma lidinha nisso depois. Ah, eu tenho que te passar essa apostila, né? Deixa eu passar aqui. Pronto. Mandei lá para o WhatsApp da sua mãe. Tá tudo lá pela página 15, né? Propriedades importantes para você saber que existem e eventualmente aplicar quando surge um problema, né? Você pega, olha na apostila, qual propriedade eu posso usar aqui? Que ele levou o quadrado dos dois lados. Só que ele fez de outro jeito também. Que nem eu, né? Eu fiz de dois jeitos. Aqui ele resolveu rapidinho, do jeito levando ao quadrado fazendo Bhaskara, né? Agora aqui complica. Aquele outro jeito que eu fiz para você ficou fácil no nosso caso, porque do outro lado era um número apenas. Mas aqui do outro lado também é um módulo. Então o que que acontece? Dependendo dos valores de x que você estiver avaliando, as funções dentro do módulo vão mudar, né? Se eu pegar um valor aqui que faz essa função dar uma resposta negativa, ela vira isso. Então, eu tenho que fazer todas essas avaliações. Você vai avaliar para valores menores que menos 1, entre menos 1 e 5, maiores que 5, né? Então, tem vários trechos para serem avaliados aqui. Em cada um desses Esse, trechos que eu falei, muda a função, diga. esse método, que seria um método um pouco mais demorado, delongado, ele seria útil? Porque a da quadrática parece ser mais fácil Ele é de... útil porque nem sempre você pode. Primeiro, nem sempre que você levar ao quadrado vai facilitar, né? Às vezes não. Mas você também vai ter situações onde, por exemplo, você não tem só polinômios, né? Você pode ter funções exponenciais, log, coisas assim, onde elevar ao quadrado não vai ajudar, né? Daí Entendi. é bom saber sobre essa avaliação, porque essa avaliação de domínio ela é muito importante quando a gente vai, por exemplo, encontrar continuidade, né? O próprio domínio de função aqui, a gente não está buscando o domínio de uma função de fato, mas às vezes a gente vai procurar quais valores eu posso jogar nessa função. O log, a raiz, as funções hiperbólicas, elas são funções que têm uma certa dificuldade, você não pode jogar qualquer valor de x nela, entende? Então, normalmente a gente resolve dessa forma, avaliando trecho a trecho, ok? Se a gente avançar mais um pouquinho aqui no cálculo, né, a gente vai verificar isso já. Por sinal, foi até uma conta que a gente fez, eu acho, na outra aula, né? Ou a gente não chegou a fazer essa aqui, ó. Eu até recomendo que você estude essa, tá na página 13. Parece que é só passar esse Beleza. cara multiplicando para o outro lado e pronto, né? Deixou de ser um problema de fração. Ok. Só que quem é que garante que esse cara aqui é positivo? Né? Ele pode ser negativo, vai depender do valor do x. Então você vai ter duas avaliações de domínio aqui, para quando, ou seja, duas contas diferentes, para quando esse que eu selecionei for positivo e quando ele for negativo. Então a avaliação dos valores é semelhante àquilo que eu estava te mostrando. Ok? Bem, Ok. a gente vai ter que ficar um tempinho nela. Eu recomendo que você dê uma lida primeiro, para que a gente possa trabalhar num outro momento, beleza? Beleza. Tá bom, então tá bom. Show de bola. A gente volta na semana que vem, né? Beleza. Maravilha. Obrigado. Então, gostei bastante. Traga sempre questões assim que você tentou trabalhar antes, que é muito bom. Falou, tchau, tchau, valeu. Falou.